E aí, pessoal, estamos de volta depois de um tempo ausente, com Tocantins na área. Eu sou Gustavo Formiga e vamos falar sobre o esporte que a gente mais gosta, acho que todo mundo gosta, que é o futebol. Bom, ao meu lado, o Átila Virilli já vai dar seu destaque inicial. Olá pessoal, tudo bem? O meu destaque inicial vai para os 15 minutos avassaladores do time russo ontem, que ninguém esperava e foi um grande início. Kemel Rocha e seu destaque inicial. O meu destaque, boa tarde pessoal, o meu destaque é o seguinte: será se, como o Felipão falou, o Neymar é insubstituível? Ou existe algum atleta, jogador que joga no Brasil ou na Europa que pode suprir a necessidade da seleção? Bom pessoal, hoje como vocês puderam notar, o assunto principal é sobre o jogo de ontem, Brasil e Rússia. E segunda-feira nós iremos voltar para gravar o da Champions League. Bom, alguém esperava 15 minutos tão intensos da Rússia? Eu acho o seguinte, na minha opinião, o Brasil, o Filipão, ele está dando um pouco de azar, porque a seleção, querendo ou não, ela não está entrosada, certo? E já a Rússia, querendo ou não, também ela está entrosada, sim. E a Rússia, ela entrou com um padrão muito forte, certo? E a marcação da Rússia foi intenso. E os jogadores do Brasil, eles sentiram um pouco. Lembrando que todos os jogadores da Rússia jogam na Rússia, no Campeonato Russo. Justamente. E aí, Átila? Isso aí, dando continuidade ao que eu estava dizendo, o time russo, se você pega o time russo há 10 anos atrás, não chega nem aos pés do que é hoje. É um grande time, bem consertado, bem feitinho, com um grande técnico que é o Fábio Capello, um técnico bem vencedor, bem campeão. Eu acho que aí mora uma grande diferença. Você pegar a Rússia de 10 anos atrás, com a Rússia de hoje, com o Fábio Capello. A Rússia que é formada basicamente pela base do time do Zenit, que é onde joga o Hulk, que a gente vai falar daqui a pouco. E querendo ou não, você jogando junto, mesmo no clube, dá um entrosamento maior. Um exemplo disso é o Barcelona na Espanha, que a base é Barcelona na Espanha e ela tem sido tão vitoriosa. Concorda, Ken? Concordo, sim. Inclusive, o time da Rússia, eles estão liderando a chave deles, né? E tem muita probabilidade de estar aqui no Brasil. Certamente estarão. A gente já falado sobre as eliminatórias, um pouquinho sobre as eliminatórias também, e daqui a pouco. Bom, passados esses 15 minutos de futebol surpreendentemente ótimo do time russo, o Brasil voltou ao jogo, Átila. O Brasil, na verdade, tomou um susto. Não esperava tanta força do time russo. O time russo que ataca e defende em bloco, todo mundo junto, todo mundo ataca e todo mundo volta para ajudar na marcação. E isso, em questão do desgaste físico, eles não conseguiram manter esse padrão aí. Aí o Brasil foi, com a técnica dos jogadores individuais que tem, foi equalizando e melhorando no jogo. Tentando entrar no forte sistema defensivo da Rússia. Isso. Sabendo que o Kaká, nesses dois amistosos, ele teve a oportunidade dele, sabendo que contra a Bolívia, a vez vai ser do Ronaldinho. Então o Kaká ontem ele teve que dar tudo dele para mostrar que ele tem condições de ir para a Copa do Mundo no grupo da seleção brasileira, né? Exatamente. Agora vamos falar sobre um assunto que sempre causa polêmica. Uns dizem que ele é muito bom, outros dizem que ele não é isso tudo. Eu faço parte do segundo bloco. O Neymar. O que você me fala do Neymar na seleção, no Santos ele também não está muito bem. O que você me fala dele aí, Átila? Porque ontem, na minha opinião, é que ele deixou a desejar. Sim, cara, o Neymar, acima de tudo, pra mim, é craque. Ele tá no escalão dos jogadores craques. É um bom jogador. Todo jogador tem a sua má fase. Eu acho que ele tá passando por isso, mas tá se recuperando. Gradativamente está se recuperando. No Santos, o elenco nunca ajudou ele, então, assim, ele sempre é uma durinha só lá, então fica difícil para ele. Agora, na seleção brasileira, eles jogam uma responsabilidade muito grande em cima do Neymar, sendo que temos Kaká, temos Ronaldinho que pode voltar. Ele tem 21 anos também. E ele tem 21 anos, então, se fosse uma seleção sem destaques, o Neymar sim seria o grande responsável por isso. Mas não, tem que dividir essa responsabilidade com ele, e eu acho que ele não está jogando mal. Ele não está jogando acima da média que ele costuma jogar. Você acha que ele não está jogando o que se espera dele? De porque... Neymar. Dribles plásticos, essas coisas não tá saindo, mas ele tá jogando o café com leite, que tá dando colaboração para o Brasil. E você, Kemel? Bom, dizer que o Neymar não é craque, ele é craque sim. O negócio é que jogar contra 15 Piracicaba, com todo respeito, União Barbarense, com todo respeito, mas esse time da Europa, o nível é melhor. Então o Neymar ele está pecando porque ele não foi para a Europa ainda. Na minha opinião, ele teria que estar já no Barcelona. E ele não, ele está travando para ficar aqui no Brasil. Tudo bem, é a opção dele. Mas eu acho que não só ele, mas a seleção brasileira
está perdendo muito com isso, porque já era para ele estar na Europa, já calejado, para quando chegar na Copa do Mundo, estar muito bem. Bom, inclusive ontem ele deu uma declaração que, quando foi perguntado se o nível do adversário, da marcação na Europa é igual ao do Campeonato Paulista, ele disse que é igual, que a pegada é a mesma. Há quem diga que ele deu essa resposta apenas para sair de fininho. Na né? realidade, ele quis fazer uma média, né? Ou então, o Mauro Silva ontem falou no programa Bate-Bola que ele não está acostumado com esse tipo de marcação e que ele Mandar um abraço lá para os nossos co-irmãos lá da ESPN. E que ele não está habituado, que é como se ele assinasse um atestado de culpa, mas não foi isso que aconteceu. Enfim, você acha que então o Neymar tinha que ir para a Europa já há mais tempo? Aliás, já teria que estar na Europa? Teria que estar na Europa, para aprender outro padrão de jogo, a chegada mais dura que sempre acontece lá. E mais experiência, mais bagagem, jogar uma Champions League é bem diferente se jogar um Campeonato Paulista. Você vê o Lucas já está começando a outro patamar de jogador. Outro nível. Outro nível. Ele chegou no Paris Saint-Germain. O Lucas não estava na pauta, mas a gente resolveu colocar. O Lucas chegou no Paris Saint-Germain, sabe que ele não é protagonista, que lá naquele time quem mandou o Ibrahimovic, e eu acho que o Lucas fez uma excelente escolha. Como ele mesmo disse, na humildade ele vai conquistando o espaço dele. Bom, ontem o Kaká disse que foi uma das melhores atuações dele. Eu acho o seguinte, o Kaká, ele está sendo injustiçado no Real Madrid, certo? Ele agora que está começando a ter mais ritmo de jogo, mas o Kaká é um grande craque e ele tem tudo para voltar ao nível que ele jogava no Milan, certo? E se isso mesmo, e se ele chegar a esse nível, o Brasil vai estar muito bem. Eu acho que não vai chegar. Você porque, apesar que mesmo que ele já tem 30 anos, ele teve diversos problemas físicos. Mas jogador Ontem de 30 ele anos, tentou. tá no nível. Ontem ele tentou dar umas duas arrancadas, você vê que ele não consegue mais. Mas eu atribuo isso a mais a ritmo de jogo. Falta um ritmo de jogo, porque ele não está tendo aquela sequência no Real Madrid. E o Filipão... Ele já tinha que ter saído do Real Madrid, vamos combinar. E o Filipão forçou a entrada titular do Kaká ontem, porque ele não tem ritmo. E você acha que tem algum jogador à altura hoje, atual, no Brasil, para falar Olha, dele? No Kaká você pode Do colocar Kaká. Mas no Ramírez é volante. Jogador, você pode testar mais o Ronaldinho. O Ronaldinho não sofreu tanto com lesões como o Kaká. Aconteceu dele ficar fora alguns jogos no Barcelona, no Milan, mas nada comparado ao Kaká, que é reserva no Real Madrid. Com justiça ou não, Mourinho que sabe. Bom, o nosso próximo jogador aqui da pauta é o Hulk, que entrou ontem no jogo contra a Rússia. Ele entrou no segundo tempo e fez um furdunço todo na zaga da Rússia. Bom jogador forte, um jogador que entra e conhece o adversário, porque a base da seleção russa é praticamente o time que ele joga. O Zenit da Rússia. No Zenit da Rússia, e deu uma melhor dinâmica para o ataque. Buscou mais ali o jogo pelo lado esquerdo, trabalhou bem com o Marcelo, parece até que joga há muito tempo o Hulk e o Marcelo. Trabalharam bem a bola, que foi onde o Brasil chegou ao Eu digo gol. mais, se o Hulk não tivesse entrado, o Brasil tinha perdido o jogo. Bom, o Hulk ele é um jogador excelente, ele está no Zenit de hoje, mas lá está com muita polêmica lá. Mas ele é um jogador excelente e outra. Se der espaço para ele vai ganhar a posição dele ali, porque ele é um jogador raçudo, que é isso que está precisando na seleção, certo? E ele, aquelas arrancadas dele, poucos têm. E ele está dando conta do recado e ontem provou mais uma vez que ele tem que estar no grupo sim, para a Copa das Confederações. Bom, pessoal, com esse jogo de ontem, são 5 jogos que o Brasil consecutivamente não ganha. Vou falar quais são os jogos, quais foram os jogos. Dia 14 de novembro, Brasil 1, Colômbia 1, amistoso. Dia 21 de novembro, Argentina 2, Brasil 1. Esse jogo somente com jogadores que atuam aqui no Brasil. Dia 6 de fevereiro, Inglaterra 2, Brasil 1. Esse jogo foi a reestreia do Filipão no comando da seleção. Semana passada tivemos Brasil 2, Itália 2. E ontem, 25 de março, Brasil 1, Rússia 1. Lembrando que o próximo jogo da seleção brasileira vai ser no dia 28. Não, será dia 6 de abril. Dia 6 de abril, exatamente. 28 é a convocação, desculpa. Dia 6 de abril contra a Bolívia, meio que uma homenagem ao garotinho que faleceu no jogo na Libertadores. Parte do dinheiro vai ser destinado à família. E esse jogo também será apenas com jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, aqui no Brasil. Bom, esse assunto chegou ao fim. A gente vai falar um pouquinho sobre a eliminatória da Euro. Os principais destaques de cada grupo. Bom, no grupo A, temos a Bélgica e a Croácia. A Bélgica em primeiro e a Croácia em segundo, ambas com 13 pontos.
Bom, a Bélgica ela está me surpreendendo, apesar que ela tem um belo Tem um time, bom time. certo? Ela tem um belo time e a torcida deles está fazendo também muita diferença, que eles estão muito empolgados, certo? Eu creio que a Bélgica... Meu amigo Átila, torcedor juventino, a Itália com 10 pontos, o jogo a menos, tá caminhada, né? Caminhada, né? Só Grupo não que tá tem Bulgária. que tá lá na Copa. Grupo C, Alemanha 13 pontos, o jogo a mais. Também a Suécia tem 8, também está encaminhada. Encaminhada na vaga direta. Agora vamos falar do grupo mais complicado, que é o grupo F de Portugal. Portugal tem 8 pontos, um jogo a mais em relação à Rússia. Rússia é adversário do Brasil ontem. Tem 12 pontos com 4 jogos. Será que não teremos o gajo aqui no ano que vem? Bom, na minha opinião é o seguinte, o jogo-chave dele foi contra Israel fora de casa. E ele conseguiu empatar nos acréscimos, então ali a classificação dele para repescagem, porque o primeiro lugar para mim já é da Rússia já. Já da Rússia, né? Já. Então lembrando que os 8 melhores segundo colocados vão para a repescagem, tá? Os 8 primeiros vão direto. E os 9 primeiros vão para a fase de grupo. Porque lembrando que são 9 grupos, os 9 primeiros vão direto, os segundos 8 melhores, os 8 segundos melhores vão para a repescagem. Um grupo interessantíssimo aqui é o grupo I. O grupo daqui a pouco tem França e Espanha. Se a Espanha perder, vai obrigatoriamente para a repescagem. Será que a atual campeã não vai jogar a próxima Copa? Eu acho complicado o jogo em si. O jogo vai ser no Saint-Denis. Onde a França já buscou o empate no primeiro jogo, né, na Espanha. E o jogo agora é na França. É um jogo bastante complicado para a Espanha. Pode ir sem chave, né? Eu acredito aí no empate nesse jogo, mas acredito que a Espanha consegue a vaga para a repescagem. Eu acho o seguinte, se a França ganhar o jogo de hoje, ela já estará aqui com o pé aqui no Brasil. Sem dúvida. Sim, Sem dúvida. Bom, pessoal, então esse foi o nosso programa de reestreia aqui no Tocantins na área. Segunda-feira a gente vai gravar um programa especial sobre as quartas de final da Liga dos Campeões. E, bom, agradecer vocês pela audiência aqui no YouTube, no Facebook e até mais. Um abração. Abração, galera. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu, um abraço.